Tudo sobre Brasil e Escócia para vocês. Como jogam as duas seleções, prováveis escalações, alguns debates que a gente precisa ter para esse jogo e tudo que pode acontecer dentro de campo no último jogo da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo. Você que chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Neste canal eu vou trazer todas as informações, análises do futebol mundial e nesta Copa do Mundo trazendo também tudo sobre a nossa seleção brasileira. Já aperta no like e já vem com a gente para saber tudo desse pré-jogo de Brasil e Escócia. Eu quero começar trazendo aqui, galera, para vocês nesta avaliação um pouco de como joga o nosso adversário. Inclusive, vou estar estreando aqui a famosa câmera tática, como vocês estão observando nessa primeira imagem da seleção escocesa. Eu fiz uma análise da câmera tática de Escócia e Marrocos, aquela câmera que fica mais em cima, que não tem direito de transmissão de televisão, para mostrar para vocês um pouco mais ampla a nossa visão de analista, como funciona. E a Escócia, galera, é uma seleção que marca no 4-1-4-1 no primeiro momento. É uma marcação mais por zona, no bloco médio ou médio-baixo, e a gente vai falar sobre isso, como isso pode ser fundamental para a seleção brasileira, tá? Este time também pode ter uma variação do 4-1-4-1 para o 5-4-1, aí num bloco um pouco mais baixo e principalmente buscando igualar nos lados do campo, tirando a amplitude do time adversário. Foi o que a Escócia tentou fazer com o Marrocos, mas não funcionou tão bem assim esse 5-4-1. A principal ideia da seleção escocesa, quando está se defendendo, é gerar superioridade numérica na zona da bola. O que é isso, Paulo? Onde a bola está, a ideia da seleção escocesa é ter mais jogadores da sua seleção do que da adversária. Não à toa, neste frame que vocês estão vendo, tem 5 jogadores da Escócia contra 3 de Marrocos, ou seja, protegendo a zona onde a bola está, para que não haja passes, triangulações e avanço neste lado do campo. Agora, qual é a principal vulnerabilidade da Escócia no jogo inteiro contra o Marrocos? A Escócia acabou sofrendo com algo que me alegrou muito: bola em profundidade. Quem assistiu a análise de Brasil 3, Haiti 0, viu que eu falei aqui que o Brasil utilizou muita bola em profundidade naquele jogo. Não à toa, a gente está vendo aqui também que a Escócia é uma seleção que sofre com essa bola em profundidade. Então, o que é que eu estou trazendo aqui para vocês? A principal arma do Brasil de Ancelotti é justamente uma das principais vulnerabilidades da Escócia. Inclusive, nesse frame aqui, foi o gol de Marrocos, com essa bola em profundidade e finalização, assim como a seleção vem marcando gols com Ancelotti. Observe essa segunda imagem, a mesma dinâmica acontece. Bola longa, buscando atacar o espaço nas costas da última linha de defesa adversária. E isso principalmente quando a Escócia sobe um pouco mais as linhas. Não acredito que ela vai ficar tão exposta assim. Acho que a Escócia vai tentar ali no máximo um empate, ou talvez perder de poucos gols, que já pode ser suficiente para a Escócia passar, depender do outro jogo. Mas eu acho que a gente vai ter a Escócia num bloco um pouco mais baixo, porém o Brasil pode manipular para tentar atacar as costas da defesa adversária. Quando tem a bola, vocês estão vendo aqui que a Escócia ataca num 4-3-3, com o famoso tripé ou o famoso V no meio de campo. É uma saída mais sustentada, com 4 jogadores ali na saída de bola, 3 volantes por dentro e sempre os 3 atacantes mais avançados no meio de campo ou já no campo adversário, tá? Aqui, esta variação pode acontecer do 4-3-3 para o 3-2-5, em raros momentos onde a Escócia coloca um pouco dessa bola no chão, porque eu já vou trazer aqui para vocês que uma das principais ideias ofensivas da seleção escocesa é um jogo direto com bola longa dos zagueiros ou os laterais. A Escócia é uma das seleções da Copa do Mundo até aqui que mais fizeram bolas longas e a 8ª que mais acerta essas bolas longas. Então, nossos zagueiros de laterais vão ter que tomar muito cuidado, porque a seleção escocesa vai tentar um jogo de muita bola longa. Não é uma seleção tão técnica de pé em pé, é uma seleção muito física, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem um dado muito curioso sobre a seleção da Escócia, é a top 2 na Copa do Mundo, é um dado curiosíssimo, vou trazer aqui para você na nossa análise. Então, de novo, observe como a Escócia tenta outra vez essa jogada incessantemente de bola longa para o ataque, tá? Então, olho nessa arma da seleção escocesa, tá? Mas, assim como foi a seleção do Haiti, a seleção da Escócia também
é uma seleção que acaba errando muito quando está sob pressão intensa. E, outra vez, quem acompanhou a análise pós-jogo da seleção contra o Haiti, viu que essa é uma das principais armas de Ancelotti na seleção brasileira e é um problema muito grave da seleção escocesa. Outro ponto também para a gente trazer da Escócia é que é uma seleção que explora muitos contra-ataques. A principal forma da Escócia chegar até o gol é através de bola longa, ganhando no alto, rebatida, profundidade, ou nesses contra-ataques rápido em velocidade. Tá? Vamos falar da nossa seleção brasileira, que deve ir a campo, pelo menos com a estrutura que teve contra o Haiti, desse novo 4-4-2 em losango no meio de campo. Lembrando que ali tem o Rafinha, mas deve ser o Ryan ou o Luiz Henrique. Possa ser que o Brasil poupe também o Casemiro e o Douglas, vamos falar sobre isso, e sejam outros jogadores. Mas a ideia é ter um 4-4-2 com bola, com o Matheus Cunha flutuando muito nesse entre linhas, como um falso 9 ou um camisa 10 em alguns momentos, para ter os atacantes bem abertos no campo, embora isso pode mudar, como vocês estão observando, para um 3-3-4, quando o Vini Júnior fecha um pouco mais no meio para poder jogar por dentro. Foi assim que ele fez o gol, inclusive, contra a seleção do Haiti. Neste caso, o lateral esquerdo avança, Danilo fica mais recuado e a gente tem o tripé também da seleção brasileira no meio de campo com Casemiro, Paquetá, Bruno Guimarães e o Matheus Cunha ali à frente, visando novamente atacar as costas da zaga adversária ou ter um jogo de poucos toques, mas um jogo bem direto, bem objetivo, que visa chegar ao gol adversário no menos tempo possível, tá? Como vocês estão vendo aqui, Matheus Cunha e Guimarães, né, buscando pressionar a saída de bola, né, do adversário, e se fizer isso bem feito contra a Escócia, a gente também vai conseguir forçar isso do adversário. Olha aí agora, Paquetá sempre durante o jogo do Haiti, pifando essa bola em profundidade. Outra vez, Paquetá, Vini e Matheus Cunha, ataque rápido, transição rápida, atacando as costas da defesa adversária também é uma das principais armas desta seleção, que deve marcar, galera, no 4-4-2, tá? No 4-4-2 com o Vini e Matheus Cunha ali à frente e ali no meio de campo o Paquetá e o volante que jogar com os atacantes pelo lado ali, numa marcação em bloco médio baixo, porém, sempre a seleção buscando gerar pressão na saída de bola adversária, tá? Eu quero trazer aqui para vocês os dados que eu falei que a Escócia pode gerar muito bem para sua equipe. O primeiro dele, olha esse dado aqui que interessante. A Escócia é o segundo time que mais percorreu a distância por partida na Copa do Mundo, perdendo apenas para a Tchequia, tá? Claro que se dá o fato, né, da Escócia ser uma das seleções que menos tem a posse de bola no campeonato, isso faz com que tenha que correr atrás do adversário, mas já foi dito isso na Copa do Mundo, eu quero trazer aqui para vocês, é uma seleção muito física, uma seleção de muita velocidade e de imposição física. Então vale a pena tomar cuidado com esse jogo físico, porque a Escócia pode tentar segurar ali um empate ou, quem sabe, surpreender o Brasil. Então vamos ter que correr também para conseguir ganhar da Escócia, tá? Vamos aqui ao provável Brasil que pode ter mudanças, tá? Brasil que pode ter mudanças. Temos aqui Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Ryan, Vini Júnior e Matheus Cunha. Aqui, Ancelotti tem algumas dúvidas. Primeiro, vai poupar o Casemiro e Douglas Santos? Para quem não sabe, os jogadores que estão com um cartão amarelo na Copa do Mundo, se tomarem desse último jogo, não joga os 16avos de final, tá? Então, se Douglas Santos jogar e tomar amarelo, ele não vai para o mata-mata. O mesmo sai para Casemiro. Para mim, é uma ótima oportunidade de a gente testar ali o Fabinho. E aí eu quero trazer a outra imagem para saber se vocês iriam poupar esses dois jogadores. Para muitos, Casemiro não é nem poupar, né? Para muitos, Casemiro já é ir para o banco, para Fabinho ter a oportunidade como titular. Mas eu queria saber a sua opinião. Se você pouparia, para mim, Douglas Santos não deveria jogar. É um dos melhores jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo, se bobear, junto com o Vini Júnior e outros jogadores. E para mim tem que ser preservado, porque não pode ter risco dele não jogar o mata-mata, tá? Então eu sei que tem ali dificuldade da seleção, mas como a classificação está encaminhada e o Brasil, mesmo sem esses dois jogadores, tem a obrigação de vencer, para mim, eu pouparia o Douglas Santos e colocaria também o Fabinho no lugar do Casemiro, mais por opção técnica, ou talvez, tá? Nem o Fabinho. Talvez o Danilo jogar. Bruno Guimarães, Danilo Paquetá também não é algo que me incomoda, não. E aqui eu quero trazer para vocês também a seleção escocesa. Muita gente não conhece, tá? O principal jogador da seleção escocesa, galera, é o McTominay, que é o meia do Napoli, tá? Baita jogador técnico, joga ali nas costas do centroavante Adams, que joga no futebol inglês. É realmente a principal arma desse time, junto com o Robertson, todo mundo conhece, é o lateral
Do Liverpool tem também outros jogadores que atuam na Premier League, como o McGinn, que joga no Aston Villa, né, o Peterson, que joga também no Everton. Enfim, tem outros, né, jogadores aqui. O goleiro Gon, que joga no Forte também, na Inglaterra. Enfim, vários jogadores conhecidos, mas o principal jogador é o McTominay e o Roberts, que é o capitão do time que joga na seleção da Escócia, meus amigos. É esse aqui, um pré-jogo para vocês bem rápido de Brasil e Escócia, de como as seleções devem entrar em campo, estratégias, ideias e um pouco da projeção do que pode acontecer. Comenta aí o seu placar para o jogo da seleção. Quero ver quem vai acertar, quem vai cravar. Deixa o like, comenta bastante. Para mais vídeos de futebol de modo geral, fiquem aqui no canal do Paulo Analista. Se inscreva, deixa o like e bora que bora. Até os próximos vídeos. Valeu!